Nós vamos começar mais uma série de vídeos aí, uma etapa de dicas para o aumento da produtividade da cana-de-açúcar. Setor esse que precisa tanto de aumento de produtividade, nós estamos vendo aí várias importação de etanol, vinda de milho dos Estados Unidos e com o Brasil, com toda essa matriz bioenergética aqui, nós não queremos que isso aconteça, né? E para isso nós estamos aqui contribuindo com dicas para o aumento da produtividade em cana-de-açúcar. Esse slide eu sempre gosto de mostrar porque ele mostra a evolução do aumento da produtividade ao longo do tempo. Se você observar nele, aqui você vai ter produção ao lado esquerdo e produtividade ao lado direito. E aqui o período, né? Então você vê que ele começou com aumento de produtividade, nós começamos por volta de 2005, 2006, isso é fonte Conab, né? Depois houve uma queda aqui, 2011, 2012, eventualmente porque pelo aumento muito drástico da mecanização, né? E aí depois você teve um leve crescimento e depois estabilizou a produção e a produtividade, né? Isso mostrando que a gente precisa de adotar novas ferramentas, novas práticas para mudar essa curva e voltar no crescimento de aumento de produtividade, assim como acontece com grãos, né? Que a gente vê um aumento constante na produtividade. Então, nós já falamos em outros vídeos que o objetivo é crescer de forma vertical e não horizontal, aumentando com boas práticas de cultivo. Aqui eu sempre também gosto de mostrar esse slide, porque para você resultar em aumento de produtividade, é necessário que você adote várias práticas, não é só uma prática. O que eu vou mostrar aqui são as práticas que a GeoAgri, que a gente pode contribuir com o mercado. É lógico que existem outras inúmeras práticas para se chegar no aumento da produtividade. Mas o que a gente gosta de salientar é que são algumas fases que a gente tem ferramentas para aumento da produtividade. A primeira delas é o preparo de solo. Então, o preparo de solo na profundidade correta, através do GeoPro, a gente consegue monitorar qual que foi esse profundidade de preparo de solo, seja ele no plantio, seja ele na subsolagem. Então, você poder registrar essa profundidade de plantio. Depois nós comentamos do levantamento pluviométrico, que pode ser feito com maior precisão com o uso de Vante. A gente representa a marca SenseFly e o Vante ele é uma excelente ferramenta para aumento do rendimento e da acurácia nesse levantamento pluviométrico. Comentamos que através do levantamento pluviométrico é possível você fazer a sistematização do terreno. Então, você tornar a sua colheita, o CCT, reduzir o custo pelo aumento da eficiência, pela redução de manobras na colhedoras e aumento do comprimento dessas linhas de plantio, né? Aí depois nós comentamos do uso do piloto automático. Então, tudo que você planejou ser executado de forma precisa no campo. Então, você ter ganhos com paralelismo, tráfego controlado, e tudo isso definitivamente é essencial. Essa redução da compactação é essencial para o aumento da produtividade em cana-de-açúcar. Aí nós comentamos do uso racional dos insumos. Então você tem toda uma questão da orientação da máquina, mas se você tem todo o investimento que foi feito no piloto automático, você tem um investimento bem menor e pode ter proveito de um uso racional e controle dos insumos que todo ano são gastos na cultura de cana-de-açúcar. E a gente falou que mais ou menos em torno de 20% do custo total são insumos. Então é um item extremamente importante. Além de ser importante fazer o controle correto, a emissão de relatórios e o acompanhamento disso, de onde foi aplicado, qual a dose, qual o uso do insumo adequado que foi realizado, e registrar isso aí. E agora,
depois que você fez tudo corretamente, né? Você fez o preparo de solo correto, você fez o projeto de plantio correto, o uso adequado, a execução desse projeto em campo corretamente, a racionalização do uso de insumo, nós vamos para o monitoramento de tudo isso que você fez. Então, você vai comprovar o uso de Vant nesse monitoramento, vai comprovar que tudo que você fez foi feito de forma correta, vai comprovar através do monitoramento. Tá? Então, a gente, antes de começar a falar um pouco do monitoramento da lavoura através do uso de Vant, nós temos esclarecer algumas coisas que são importantes, tá? Muito assunto está em alta, a questão de drones e Vants, mas a gente quer esclarecer algumas coisas que eu acho de extrema importância para o usuário que quer começar e quer escolher a tecnologia. Primeiro, vou comentar que nós temos 3 modelos de Vant da SensiFly. Um é o IB Soda, ele se chama Soda por causa dessa câmera, foi uma câmera projetada especialmente para uso em drone, não é uma câmera comercial que foi adaptada para drone. Então você tem uma precisão, uma resolução melhor, uma estabilidade dessa foto melhor na hora de fazer o ortomosaico, que é juntar as fotos. Depois nós temos o IBRTK, dependendo da utilização que você precisa, no caso do IBSODA, se você vai fazer um levantamento de falhas, monitoramento que não precisa de ter um levantamento preciso da altitude, ele serve perfeitamente. Quando você passa para o RTK, nós estamos falando de sistematização, levantamento planométrico, e você quer um mapeamento, que você quer identificar com precisão onde foi o que ocorreu, o que você quer analisar, aí você tem que partir para um Vant de maior precisão, que é esse modelo RTK. E depois nós temos o IBSQ, que é fantástico, tem essa câmera Sequoia. A câmera Sequoia é uma câmera multiespectral, que você tem a determinação do NDVI preciso. Não é feito NDVI através de NIR, não é câmera infravermelha. É uma câmera multiespectral específica para fazer levantamento de biomassa. Então, o levantamento de biomassa com esse equipamento permite que você detecte de forma antecipada as anomalias. Então você não consegue enxergar com olho nu, tem a coloração da planta, você fazer um mapeamento com RGB, né, com câmera RGB, você muitas vezes não consegue identificar o que está ocorrendo com a planta, a perda de coloração a olho nu. Isso aqui, a nível de infravermelho, você consegue às vezes antecipar o problema, né? Porque depois que você teve uma alteração de coloração, então a doença já afetou, aquele problema já está afetando a sua produtividade, tá? Aí o primeiro produto que a gente tem aí para mostrar para vocês é a restituição de linhas para a colheita com piloto automático, né? Isso nada mais é que quando você faz o plantio com piloto automático, é feito a gravação daquela linha de plantio. E muitas vezes, por alguma falha, troca de operador, não foi feito esse mapeamento corretamente ou não foi armazenado essas linhas corretamente. Você perdeu essas linhas. Só que um dos principais benefícios do piloto automático, além de todo o paralelismo, também na colheita, reduzir perda na colheita, reduzir pisoteio, reduzir compactação. Então, melhorar o tráfego controlado para aumento de produtividade. E esse produto nós desenvolvemos e para você poder, nesse caso de perder a linha de plantio, você vai restituir essa linha para colocar na colhedora, né? Então você faz o mapeamento dessa linha e esse projeto inteiro de plantio é colocado dentro do monitor e que daí a colhedora segue perfeitamente na linha, bem centralizado na linha. E a função disso, o resultado disso é porque na colhedora com piloto automático, quando você tem aí a colheita com piloto automático, você tem ela completamente centralizada, né? Então,
essa centralização faz com que eu reduza muita perda, uma perda de toletes, perda de cana, que ficam no terreno e você tem desperdício, simplesmente porque nós tivemos um cliente aqui, perto aqui, de alta tecnologia, ele medindo, ele nos relatou que deu 78% na redução do desvio do trajeto, o uso do piloto automático. Quando você ocorre essa situação, você fala assim, quantos por cento então o uso do piloto automático vai diminuir as perdas na colheita? Isso é muito variável, porque se você deslocar muito isso daqui, a gente tem relatos de perda de mais de 14%. Então 14% da sua produção, da sua produtividade ficou e não foi levado para a usina. Um outro produto que a gente pode fazer um monitoramento via Ovante é a extração de falhas através de um software específico que ele vai identificar as falhas maiores que 50 centímetros entre plantas e vai determinar o percentual de falha na sua gleba, no seu talhão, né? E vamos falar um pouquinho quais as causas dessa falha, né? Falha é uma coisa que ninguém quer ter, porque você tem a área e com falha é como se tivesse uma área que não está sendo utilizada. E você está investindo todos os recursos, inclusive insumo, nessa área, só que você está adubando falha e não canavial, né? Primeira causa que eu listei aqui, um preparo de solo mal feito. Se você tem um preparo de solo feito numa época errada, sem o monitoramento que a gente mostrou, que tem ferramenta, o GeoPro, para fazer um monitoramento dessa falha, você vai ter um plantio muito raso e a possibilidade de ocorrer a falha é muito grande depois na colheita. Arranquio de soqueira. Então, se você tem uma regulagem da colhedora, se está cortando muito baixo, no corte de base está muito baixo, isso ocasiona um arranquio de soqueira que vai dar uma falha depois, né? Sanidade da muda. Se você tem uma muda que não tem sanidade, você não vai ter um brotamento dela correto, você vai ter raquitismo, você vai ter problema com essa muda de crescimento, e daí depois na hora de colher vai ocasionar o ranquio, ou ela morre por doença, então esse é um problema sério. Distribuição de toletes. Então tinha um professor, vou contar uma história para vocês, o professor que falava assim, olha, o pessoal coloca um monte de defunto no solo, que são os toletes, com as gemas mortas, um monte de defunto e quer que esse defunto ressuscite, né? Então não é o caso, você não pode, na colheita tem que ter cuidado na colheita, você tem que ter cuidado na distribuição desse tolete, você tem de forma de dose adequada e não juntar, senão se abafa esse tolete e problema de fungo e problema de germinação. Gemas danificadas, nós falamos que na colheita a colhedora tem que ter a colhedora de olhadura para muda, ela tem que ser uma colhedora que não danifique as gemas, as facas têm que estar amoladas, operadores com cuidado, velocidade de colheita adequada para não ocasionar isso daí. Como disse, facas sem corte na colheita de muda ou facas que não são de boa qualidade, isso tudo ela bate na soqueira e arranca a soqueira, né? Plantio na época inadequada, quer dizer, então uma situação de muita seca, não conseguiu fazer um preparo adequado, e depois você vai plantar, a possibilidade de germinar essa planta sem água, dependendo da variedade, você vai ter problema de germinação e vai ter muita falha nessa época inadequada, né? E a variedade e ambiente de produção inadequado. Então não adianta, a variedade tem que ser específica para cada ambiente de produção. Então plantar uma variedade que não é adequada para aquele ambiente de produção, você não vai ter um índice de germinação compatível, ou você vai ter uma morte dessas mudas depois por doenças. Então
relatório de falha, ele é entregue dessa forma. Aqui você tem, por exemplo, algumas situações que são, às vezes aqui foi problema de não distribuir muda, ou um terraço que se tirou aqui, plantou em cima, não tem pegamento, mas aqui você pode ter algum problema de praga, aqui mais localizada, mas são inúmeras razões de falhas no plantio, né? Então aqui mais um detalhe, se a gente coloca esse relatório depois em KML para você ver no Google Earth, porque não basta só monitorar, mas tem que ser possível de toda a gestão, a diretoria poder enxergar esse relatório. Então aqui, depois você tem de forma em planilha, você tem os talhões, a área de cada talhão, você tem um relatório que sai tudo automático, viu gente? No software que a gente tem um software com um algoritmo específico, ele sai o número de linhas, ele sai o comprimento de linha, número de falhas, comprimento das falhas totais, né? E o percentual de falha, né? Então esse percentual vai determinar, você pode de repente determinar se você vai reformar ou não aquele talhão, né? Então o pessoal utiliza bastante isso daí, né? Outro relatório fundamental aqui, que esse software que a gente tem para a determinação dos produtos através do Vant, é esse da distribuição do número e comprimento das falhas dentro do intervalo. Isso é muito importante, gente, porque se você tem falhas um pouco acima de meio metro, isso a cana acaba fechando, acaba perfilhando, e você não tem um problema. Agora, você começa a ter um problema sério quando essas falhas começam, a distribuição do tamanho dessas falhas começa a aumentar muito. Então imagine se você tem 20% de falha no seu canavial de 2 metros. Realmente você não vai ter cana em 20%. Então significa que um talhão de 100 hectares, você vai ter 80 hectares de cana. E os 20 hectares estão lá, você está adubando, você está pagando arrendamento e ele não está produzindo. Tá? Aqui outro relatório que automaticamente se tem com o uso do Vant e o software que a gente oferece é a distribuição desse espaçamento do plantio, né? Então nesse caso, vamos dizer que essa área, o ideal era 1,5 m, e olha só, o percentual que está fora disso daí. Isso é importante analisar, porque se você tem áreas com maior declividade, que às vezes não compensa fazer o plantio mecanizado. Às vezes compensa fazer a sucação e o plantio convencional, né? Porque ocorre isso daí, não é piloto automático que vai resolver isso daqui, em áreas com declive. Porque a colhedora ela escorrega, não tem como você ter uma acurácia precisa. E um relatório desse vai te indicar bastante esse tipo de informação, para você tomar decisão. Depois você tem, em formato de pizza aqui, um relatório de desvio, né, da percentual de desvio de cada área, né? Isso tudo é para tomada de decisão, facilitar a leitura, facilitar que seja isso compartilhado com outras pessoas e discutido, né? Melhorias, né? Então as vantagens do uso via Vant do relatório de falha, porque normalmente hoje a equipe de qualidade vai no campo e mede essa falha no campo, só que é feito de forma amostral. Nesse caso, com o uso do Vant e esse software, é metro quadrado, é a análise geral da lavoura, não é amostral. Então tem um alto rendimento em relação ao convencional, porque se você quiser aumentar a acurácia do método convencional, você tem que fazer mais pontos amostrais, isso leva mais tempo, custa mais, e aí o Vant é rápido para isso aí. As falhas são geoespacializadas, então se você quiser voltar lá naquele ponto, se tem uma área com muita falha, voltar e verificar qual o problema que está ocorrendo, é possível ser feito. No futuro, nós esperamos ter um implemento que vai lá e planta aquela falha. Imagine se você puder, ao invés de fazer a reforma, você plantar a falha, onde tem a falha, e você prolongar mais um corte, você prolongar mais um ano. Isso são ganhos enormes. E
O monitoramento reduz o percentual de falhas. Por que reduz o percentual de falhas? Porque, sabendo que está sendo monitorado, todo mundo faz de forma mais correta. Então, quer dizer, todo mundo, as práticas culturais vão ser mais feitas com atenção. Você pode implementar um programa de campanha de incentivo baseado nos indicadores de falha na sua usina, na sua fazenda. Com isso você vai obter resultados enormes aí, pelo bom senso dos seus funcionários. Né? Então, o mapa de anomalias, depois um interessante produto de extrema importância, esses mapas de anomalias, onde você vai determinar, usando o IBISQ, com a câmera Sequoia, aquela que é multiespectral, né? Você vai conseguir, de forma preventiva, detectar onde está ocorrendo problemas de praga de solo, cheios de amigdólios, nematóide, esfenóforos, problemas na sua lavoura, e você possa corrigir aqueles problemas, né? Tá? Então, são ervas daninhas que a gente também pode mapear, doenças e práticas e outros fenômenos que podem estar acontecendo ali, como erosão, ou formigueiro, o que seja. Então, só uma foto aí do orbitomosaico, e aqui um mapa de anomalia. Você vê, isso aqui foi feito com a câmera Sequoia, e aí você percebe que aqui, veja só, você tem todas as linhas de cana, porque se tem uma concentração de verde aqui, isso aqui é erva daninha, né? É infestação de erva daninha. Depois isso aqui você pode colocar num software X e colocar num pulverizador, que ele só vai tratar no lugar que tem erva daninha, uma concentração maior de erva daninha, né? Aí você no RGB, você pode perceber aqui que tem uma concentração maior de mato aí. Aqui é esfenófilos, você pode ver que tem aqui tem a planta está melhor, aqui uma brotação melhor, e aqui tem um problema. Então, esse mapa de esfenófilos, a olho nu, você tem uma maior dificuldade de enxergar os problemas, né, do que com a câmera Sequoia, né? Aqui erosão, veja, é bem nítido esse problema de erosão. Então, a conservação de solo não feita de forma correta. Se você não tem tráfego controlado, isso ocorre, essa erosão, né? Aqui, a olho nu, né? RGB. Então, as vantagens, esse levantamento pode ser feito em qualquer estágio de desenvolvimento. Então, você acompanhar a evolução da lavoura e você conseguir ter algumas pragas, alguns problemas que pode ser feito de forma preventiva e corrigir ao longo, antes da colheita, né? E aí você permite ao produtor, ao consultor, gerar relatórios. Você pode gerar relatórios e depois voltar para lá novamente no outro ano, fazer na mesma época e ver se foi controlado aquele problema, né? E a anomalia, em geral, são identificadas e todas georreferenciadas. Então você identifica a anomalia, você coloca no tablet ou smartphone e vai lá naquela anomalia e vai detectar o que está ocorrendo lá, né? Ao invés de fazer uma amostragem aleatória, onde você manda a equipe no campo, você vai mandar uma equipe que vai lá colocar um ponto georreferenciado lá no problema e vai detectar qual que é aquele problema, né? Normalmente, quando você tem um problema num talhão, é o mesmo problema. Então, você detectou uma mancha, normalmente você vai ter o mesmo problema nas outras manchas do mesmo talhão ou gleba, né? Aqui um produto fantástico, que hoje existe um problema muito sério de nematóides, principalmente em áreas antigas, porque esses nematóides são transmitidos através dos implementos, e normalmente nematóides eles ocorrem dessa forma. Você vê que é um formato que foi levado pelos implementos, né? E você tem um controle de nematóides, são defensivos, inseticidas caríssimos. E você pode fazer esses mapas, né? Esses mapas aqui, circular ele e colocar no implemento para fazer o controle, a barreira química, e ele você vai utilizar esses inseticidas para nematóides aí só nas manchas onde está ocorrendo a praga, né? Nessa área que é uma área real, só que é uma área de soja, mas foi utilizado apenas em 20% do talhão, o controle.
Então, 80% do talhão você economizou e muitas vezes se torna inviável o controle de nematóide em 100% da área. Então, aqui nesse caso, ele só usou em 20% e teve um aumento da produtividade com isso. E era isso, pessoal. Então, esse vídeo, terminamos mais um vídeo aí. Eu espero que foi muito proveitoso para vocês. Mais uma vez, essa é a contribuição que nós estamos dando para o setor, para aumento de produtividade tanto esperado e tanto desejado. Fique ligado para a próxima.